Eu sou o Antônio Sérgio Petrilli, eu era o número 8 da terceira turma da Faculdade de Medicina das Ciências Médicas de Campinas. Naquela época a gente não era Unicamp, não é? E a gente fez o curso médico dentro da faculdade. Depois eu tive chance de ir para São Paulo, fui fazer residência de pediatria, né? Ao final da faculdade, eu acabei fazendo o serviço militar, fui fazer aeronáutica, e fiz lá em São Paulo também, que também deu uma visão assim, de vida, né, para quem entrou na faculdade com 18 anos e lá dentro aprendeu tanta coisa. Foi muito importante conseguir terminar a faculdade, fazer a aeronáutica e entrei na residência da Escola Paulista, mas fui fazer a residência de pediatria no Hospital do Servidor Público Estadual, né? Depois do servidor, eu fui trabalhar com câncer de criança, e aí, com uma parceria importante com o Alois Bianchi, eu fui para o Hospital do Câncer, trabalhei 17 anos lá, acabamos também, eu, minha senhora e as crianças viajamos para os Estados Unidos durante um ano, fui fazer formação fora, e na volta, mais um tempo no Café Camargo, fiz mestrado e doutorado na Escola Paulista, e fui ser docente na Escola Paulista de Medicina. Então, eu tive duas grandes escolas na minha vida, que é a Unicamp e, ao mesmo tempo, a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz essa carreira docente. Eu cheguei a professor titular do Departamento de Pediatria, chefe do setor de Oncologia Pediátrica, e também a gente foi um dos idealizadores, ou um dos fundadores, do grupo de apoio à criança e adolescente com câncer, que foi uma ONG, que é importante, assim, uma organização não governamental no cenário da assistência à criança e adolescente com câncer no Brasil. Então, realmente, minha carreira foi feita dessa forma, sempre tendo um consultório de pediatria geral separado. Então, a minha vida foi Unicamp, parte AC Camargo, parte no exterior, parte no AC Camargo novamente, e a Escola Paulista de Medicina, e sempre mantendo no consultório. Eu queria, nesse momento, agradecer muito, muito mesmo, a todas as pessoas que nós convivemos juntos, sabe? Como nós escolhemos 5 pessoas, né? A Adriana me indicou, e o grupo, eu queria muito estar agradecendo a indicação dela, mas, ao mesmo tempo, a indicação da gente ter tido a sorte de estudar numa faculdade como as Ciências Médicas de Campinas. Eu acho que nós somos pessoas muito bem-aventuradas por ter ido para lá nessa época. Era uma faculdade que foi terceiro ano que estava funcionando. A gente presta concurso na época na Paulista, na Unicamp, na Paulista, na Pinheiros, Ribeirão, Botucatu, que eram as que já eram mais antigas. Mas foi muito bom ter entrado lá. No começo ainda a gente não tinha quase nenhuma estrutura, a estrutura era muito simples na cadeira básica, e também do hospital, acho que você vai ouvir isso de todos, né? Mas isso foi uma coisa que foi muito difícil no começo para poder aceitar, mas ao mesmo tempo foi um mote enorme para as nossas carreiras, porque todos se uniram muito para conseguir vencer as dificuldades e ter a estrutura de um curso que foi elaborado e que foi transmitido para os alunos, e a grande maioria aprendeu a ter essa garra, né? Muitos de nós, ao invés de ficarmos reclamando da situação, a gente se envolveu, se uniu e brigou pela escola, e brigou pela realização dela. Então, para mim, os professores que a gente conheceu, os amigos que a gente conviveu, as formas como a gente conseguiu modificar a ponto de poder aprender, os pacientes que conviveram com a gente, né, que realmente são as pessoas a quem a gente mais precisa agradecer, porque a gente aprendeu muito com eles, orientado pelos nossos professores, fizeram, às vezes, de uma molecada jovem, 18, 19 anos, entrando na escola, saindo muito da casa pela primeira vez,
um rumo novo para a vida. E a Unicamp sempre vai ter esse aspecto, e a nossa terceira turma tem muito disso, porque as pessoas foram para Campinas, muitos eram de fora, a maioria do grupo era de fora de Campinas, nos ligamos a muitas pessoas, a própria Adriana foi uma pessoa que a gente, sendo da cidade, nos recebeu super bem, e a gente conviveu bastante, e fez com que a gente acabasse tendo chance de crescer como pessoas, nos relacionamentos, né? Então, eu acho tão legal lembrar que eu aproveitei muito a faculdade, né? Eu, além da parte de, vamos chamar assim, didática da faculdade, eu sempre gosto muito de falar da nossa relação com a parte esportiva, com a parte política, com a parte social, né? Com a parte educacional, porque a gente montou os times, eu pessoalmente jogava basquete, futebol, e tinha um grupo, e depois foi esse grupo que meio que a gente elaborou a nossa república, né? Com o Vitor Fruges, com o Márcio Vilaça, com o Paulo Vestim, com o Salote, um grupo muito bom, até o nosso goleiro, né, que era o Jorge, que a gente não, ele era muito estudioso, mas a gente sempre ia pegá-lo lá na pensão, fazia ele vir jogar, porque goleiro, quando falta, é terrível, né? Não tem jeito, né? Então, a gente pegava na pensão e trazia ele para jogar, e depois levava ele de volta, né? Falava que não ia, onde a gente ia lá, catava ele no quarto e vamos jogar bola. E foi sempre uma coisa muito boa, né? Então, a imagem que fica, depois de tantos anos, é desse grupo de pessoas que a gente sempre conseguiu ser muito amigo, né? Na dificuldade, na saudade, na maneira, na dureza, às vezes, do dinheiro, essas coisas todas a gente conseguiu justamente dar apoio um para o outro, e isso ofereceu uma oportunidade para a gente crescer muito na vida. E eu tenho certeza que eu consegui fazer um plano para a minha carreira, ensinando muita gente, né? Eu também fui uma das coisas que mais me impactou, como as pessoas ensinavam a gente, como os professores da época gostavam de ensinar, né? Um doutor Valterado, Silvio Carvalhal, né? Pessoas que, sem ter que mencionar cada um, mas cada um deles, né? O Frederico, cada um deles que a gente sente amato, que ia de São Paulo para Campinas para ajudar a ensinar, tantas pessoas, né? Paulo Afonso, pessoas ótimas, o Brenda Lise, a Silvia Brenda Lise, que eu também acabei ficando muito fã dela e segui muito os passos dela, né? Então, eu acho que foram pessoas que nos impactaram na nossa vida com muito exemplo pessoal, e o fato da gente ter morado nas repúblicas, né, e ter viver a cidade, a gente conhecia muito as pessoas, conhecia as enfermarias depois, e com isso conseguiu sentir a faculdade muito na veia mesmo, assim, não era só às vezes hoje a gente vê o pessoal que estuda em escolas, mesmo essas escolas à distância, que eu acho o ensino à distância uma coisa muito legal, mas acho que nada pode superar esse aprendizado que foi feito no dia a dia. Então, resumindo esse pedaço, a faculdade teve enorme impacto, por exemplo, na minha e na formação de um monte de pessoas que eu sei que fizeram parte da nossa vida. Eu vou citar, por exemplo, uma das coisas bem bacanas eram as repúblicas, né, que foram formadas. As repúblicas que foram se juntando, tinha uma certa rixa entre as repúblicas, e as pessoas faziam muita gozação, brincavam, e a gente aprendeu a viver, né? Você sai de dentro de casa com uma mãe pondo, às vezes, lá a comidinha no prato, e você vai para a rua e se vira. Vou dar um exemplo engraçado, né? Junto com a gente, na República, morava o Roberto Tulli, que era da turma mais nova, ele era da segunda turma, mas ele era muito, muito amigo do Vitor Fruges. Na nossa República, naquela época, tinha o Jorge Prado, tinha o Vitor Fruges, o Eduardo Azevedo, Márcio Vilaça, Zoroastro Servini Andrade, né? E esse grupo,
a gente tinha uma funcionária que a gente pagava, rateava, né? E ele sempre chegava tarde, né? Então, quando ele chegava, muitas vezes as batatas já tinham acabado, a comida já tinha terminado. E às vezes ele chegava quando ainda tinha, mas ele queria ir tomar banho, se trocar e tal. Então ele pegava, separava assim um prato, né, de batatinha, e ele cuspia em cima na batatinha, né? Era para ninguém pôr a mão na batatinha dele. Você fica imaginando na sua vida, né, uma república, alguém cuspir na batatinha no dia a dia seu, né? É uma das coisas assim que você pode imaginar como as coisas foram importantes para você enxergar, né? Isso faz com que você perceba o mundo à sua volta, né? Você é mais tolerante, você começa a perceber que nem todo mundo é igual, que tem regras diferentes e que você aprende que um caminho não é só o seu, né? Então eu, por exemplo, teve uma época que o meu apelido era Sargento, né? Porque a gente tentava pôr ordem na República, assim, né? Então tentava, pessoal, vamos sentar na hora, ou vamos pingar, ou vamos pagar empregado, vamos parar de comer o bolo que a empregada fazia, porque às vezes a empregada fazia bolo, guardava na geladeira, e quando ela tinha que sair para levar o bolo para a escola dela, todo mundo já tinha comido o bolo dela, e a mulher queria ir embora. Então, uma série de situações, né, que sempre foram muito engraçadas, né? E, ao mesmo tempo, pessoas que você acabava sentindo muita amizade, né? Como é que você ia jogar bola, por exemplo, nosso grupo praticamente jogava todas as modalidades. E o Jorge, por exemplo, Jorge Prado, era ele era no fim foi o orador da turma, né? E a gente tinha, ele era o que ia junto com a gente. E ele era o preparador químico do time nosso da faculdade, né? Porque o pessoal conseguiu achar umas pílulas que existiam para velho tomar, para diminuir a dor e para estimular um pouco mais os velhos, né? E o Jorge, o Salote, o Crescêncio, o pessoal conseguia abrir a cápsula e tirava, assim, era eliminação gradual, sabe? Para você não ter que ficar a noite inteira acordado, eles descobriram qual era os grânulos que logo fazia efeito, mas depois você conseguia dormir e a gente jogava bola, depois tinha que estudar e no dia seguinte tinha prova, né? Ninguém nunca faltou, nem no futebol, nem na prova, então tinha que dar um jeito. Então, até hoje eu me lembro do nome do remédio, chamava Daprisal, né? Então, todo mundo sabia o Daprisal, lá na faculdade, tomava, por exemplo, em intermédio, que era vários jogos, a gente dividia para as pessoas, depois ia para o bar, ficar bebendo cerveja, batendo papo, e um dos bares que a gente gostava muito lá era o Bar do Faca, em Campinas, que tinha um sanduíche bom e a gente batia muito papo, né? Então, era interessante, e a mesma coisa, por exemplo, eu era um representante de um laboratório, e naquela época tinha um xarope, e esse xarope, ele tinha um pouquinho de epinefrina, assim, né, que é um estimulante, né, metadon. Mas aí eu levava caixas de xarope para distribuir para os médicos, para os alunos, porque nessa época eu era propagandista de remédio de aluno, né? Então eu juntava, então a gente deixava na geladeira, tomava um monte de xarope para poder estudar e ficar ligado, né? Só que isso também dava uma diarreia terrível, né? Assim, era muito ruim. Então eu tinha que tomar um derivado de carvão para ficar firme, e outro dia seguinte você estava com a cabeça muito ruim, né? Porque jogou bola, estudou, e no dia seguinte fez a prova, e o grupo sempre tinha essas coisas, quem que guardou o remédio e tal. Então, foi sempre muito gostoso esse processo, né? Na nossa turma, tinha o Mr. Z, eu não vou falar o nome inteiro dele,
que ele era apaixonado por uma das nossas colegas, né? Mas essa doutora, ela era muito boa aluna, né? A gente não deixava também ele ficar muito tempo estudando, a gente queria que ele fosse junto, ele não jogava nada de bola, mas a turma ia junto, né? Então, tomando muito metodon, dava um intestino ruim, e ele também ficava nervoso, tinha diarreia. Então, ele fazia resumo da aula no papel higiênico, né? Pegava as rolas de papel higiênico e ele sentado no vaso e anotando, e a gente às vezes pegava uns pedaços, e ele ia muito bem, e ele colava também de uma outra amiga nossa, que é a doutora Verinha, e também a Maria Liz, a Maria Silvia, que eram muito boas alunas. E às vezes ele conseguia ficar com uma nota parecida com a Andréia, querida, que a gente perdeu, faleceu, mas que o doutor Z fazia de tudo para não ficar por trás dela, mas todas essas manobras aí ele acaba ajudando. E era muito legal, porque um passava para o outro, ensinava o outro, né? E tinha uma turma que era boas alunas lá, Maria Silvia, Adriana, Verinha, eram pessoas muito boas. Sempre que eu lembro da faculdade, meu sentimento é de gratidão, né? Eu devo muito à minha carreira, à minha maneira de ver a vida, foi muito baseado nisso, né? Por exemplo, eu lá na universidade, naquela época, a gente teve essa possibilidade de fazer o projeto Rondon, e uma turma grande da faculdade, que a gente ia para o meio do mato. Então, a gente foi aprender muita coisa. Eu fui para o Acre, eu fui para a Sena Madureira, fiquei 45 dias. E aí você via como que era a situação do povo brasileiro, simples. A gente foi para educar, a gente foi para aprender muito, né? E a gente tinha circunstâncias lá que a gente pôde... nunca ninguém tinha visto isso como lembrança para sua vista, para sua visão de mundo, né? E eu acho que o projeto Rondon melhorou muito a amizade entre as pessoas. Você vai lá para o meio da floresta, na volta o avião demorava para voltar, tinha cada um, eu ganhei um macaco prego, outro uma jaguatirica, né? Foram situações assim muito doidas. Chegou um dia, você era estudante de medicina e do lado, no postinho, vem alguém chamar para, olha, doutor, o nenê nasceu, mas não está chorando, né? Então, a mulher tinha tido parto e o nenê chorando do lado. E aí eu fui lá, chorando, e o nenê do lado, sem chorar, né? E a gente não tinha ali, era um posto só, não tinha oxigênio, não tinha nada. Aí eu fui lá e lembrei de um livro do Cronin, que eu tinha assistido, ele era médico, ele chegava nas casas, quando o nenê não chorava, ele pedia uma bacia de água fria e punha o nenê dentro da água fria e depois punha na água quente. O nenê começou a chorar, né? Então foi uma baita de uma farra, aquela molecada toda que a gente estava junto aprendendo a ver a vida no meio da floresta. E esse pai, ele descobriu lá que a gente gostava de ver os macaquinhos, ele me deu um macaco prego, né? Para trazer de volta. Então tinha uma turma lá do acampamento e a gente alimentava o macaco, arrumou uma garrafa de guaraná, punha leite com a chupetinha, e ele começou a ficar taquipneico, assim, cansadinho. A gente achou que ele estava com pneumonia, e aí a gente abria as cápsulas de prednisona e punha e dava para o macaco, né? E esse macaco, ele veio para o Brasil, salvou dessa pneumonia, ficou na minha casa em São Paulo, e a gente com o Vitor Fruges, com o Márcio Vilaça, o Jorginho, a gente dava plantão lá em Serra Negra, que tinha a Ilha dos Macaquinhos lá, né? E foi tão legal que no dia eu ia lá, eu falei, agora eu vou levar embora da minha casa de São Paulo, minha mãe não queria mais o macaco lá. E eu doei o macaco para a Ilha dos Macaquinhos, tinha uma macacona gostosa lá, bonitona, aí eu falei, aí ele vai ficar bem, né? Então, você imagina incorporar isso, não é? Com estudante, molecada, ver as dificuldades, a gente ensinar as pessoas, a gente fazer, às vezes, a vida dessas pessoas mudarem um pouquinho, né? Então, eu acho que essa parte, assim, político-social, de sociedade,
Dificilmente você teria isso estudando, talvez, numa USP ou pertinho de casa, na Escola Paulista. Quer dizer, a gente teve muita sorte de morar pertinho da escola, mas numa república, com um monte de gente que a gente nunca tinha visto antes e que a gente se adaptou muito, né? Então, como eu tinha falado, à medida que os anos foram crescendo, né, na faculdade, foram passando, a gente foi se afeiçoando a alguns professores, e os professores foram tendo uma influência importante na vida da gente, né? E era um dos mestres que a gente sempre vai lembrar, e para mim foi muito importante, foi o Dr. Silvio Carvalhal, que foi uma pessoa que ensinava a gente a pensar, né? E eu fiquei muito feliz quando a gente, lá na Escola Paulista, no serviço, a gente um dia convidou o professor Silvio, para ir lá. E ele tinha a doutora Maria Tereza, que já era de lá também, ele conseguiu ver o serviço, e naquela época era o Petrilli que dirigia, né? E de um jeito, né, das perguntas, das conversas, né? E ele tinha muito orgulho, né, da nossa turma, da Adriana, da turma que trabalhava junto com ele, o Biteca, todo esse pessoal que foram pessoas, a Silvia, Maria Silvia Adler, que foram pessoas muito voltadas, né? E todos nós éramos apaixonados por ele e pelo grupo que ele criou. E isso eu acho que foi muito interessante. Eu levei muito para a Escola Paulista, porque às vezes você fica fora para a Escola Paulista, chega lá, como é importante você dar a sua contribuição. E eu aprendi isso lá em Campinas, que se você não se mexe, se você não faz, se você não chama e não organiza, não tem serviço que possa realmente ter brilho se as pessoas não participarem. E essa é uma grande vantagem no Brasil, né? É que você tem espaço para criar coisas e ter retorno disso, né? Você realmente pode perceber que existe espaço para crescer. E a faculdade nos ensinou isso, né? Dificilmente eu me lembro da gente ficar reclamando, né? Eu brincava, os meus amigos brincavam que eu era o nhum, né? Porque tinha que... E isso me ajudou muito. O nhum é que, assim, tem que adiar uma prova, era o Petrilli que ia lá conversar, né? Um brigava com o outro, tal, não sei o quê, você conseguia, às vezes, ser meio desse jeito de... Isso me ajudou demais. Quando eu fui para a Escola Paulista, para montar o GRAAC, ela foi exatamente baseado nisso que eu aprendi na Faculdade de Campinas, né? É o diálogo, trazer as pessoas, saber que cada um pensa diferente do outro. E quanta gente boa foi formado lá, né? Nós temos colegas nossos que ficaram na Unicamp, que cresceram lá dentro, são expoentes da faculdade, da especialidade, gente que saiu, que foi para outros lugares. Então, eu vejo do aspecto educativo, do aspecto científico, né? Nós tivemos pessoas muito boas, e que eu acho que não vale a pena a gente ficar falando de um por um, mas é um orgulho saber o que também essa faculdade cresceu, e eu ter hoje meu título, vou ficar muito feliz de comemorar e de receber, porque é uma honra, uma glória mesmo ter a sua titulação ser da Unicamp e de tantos anos atrás, tá certo? Nós entramos na faculdade em 64, e foi bem quando começou, né, o golpe, né, sei lá, o que a gente vai chamar, a revolução agora, cada dia a gente tem que tomar cuidado com o nome que usa, né? Ainda mais na nossa turma aí, que o pessoal é bem, mas de qualquer maneira foi uma mudança, foi uma revolução em 64. E a gente entrava, o mais bonito de tudo, a gente era muito inocente, né? Isso que é legal. Hoje a gente olha para trás e vê quanta coisa a gente aprendeu na faculdade, quantas vezes você pisava em areia movediça, você não sabia o que estava ali, você enfiava a cara, o outro te ajudava, se enfiava demais, dava a mão, puxava para trás, porque você tinha que viver a vida. E nós íamos para São Paulo para poder aprender a fazer passeata. A gente ia na USP, lá embaixo do CAOP, lá dentro da Avenida Doutor Arnaldo, a gente ia porque a PUC de Campinas fazia passeata com os advogados lá, com uma mancha, como é que fala, um lenço preto na boca, assim, e a polícia na frente, né? E a gente, naquela época, era
não era de esquerda e não era, porque a gente não sabia nem direito o que era ser esquerda. Nós aprendemos a falar mais pão, menos canhão, né? Hoje mudou tudo, mas era tudo uma cambada de bocó, tinha um ou outro lá que já era mais politizado, mas a maioria tinha saído do colegial ou da casa da gente e aprender política, né? Então foi muito interessante, porque tudo isso que está agora, né? Foi gerado um pouco porque a nossa turma acabou liderando movimentos dentro da universidade, com outras pessoas, contra um reitor que era bastante, tinha chegado para poder transformar a Unicamp, a Faculdade de Ciências Médicas em Unicamp. Eu me lembro da gente ter reuniões no centro acadêmico com ele, e ele era um enrolador de marca, né? Assim, era uma pessoa que juntava toda a diretoria. Não me lembro um dia, ele sentou, tirou o paletó e falou assim: aqui não tá o reitor da faculdade. Deixa eu contar como que vai ser a parte inicial, o grande gramado. Falou: pega o gramado. Pegou o telefone e ligou para a secretária dele para encomendar a grama da Praça Monumental. Né? Foi coisa que você, na época, olhava para ele e falava: nossa, que legal, olha o que esse cara vai fazer pela faculdade. Né? Era muito inocente, né? E isso foi bacana participar, dividir com os colegas, entender o que aconteceu, né? Então, essa parte política de universidade, relacionamento humano, atividades esportivas, eu acho que a gente tem muito que agradecer. Foi uma oportunidade única, né, que a gente teve nesse momento. Eu vejo que, durante todos esses anos, quando eu dizia que era da Unicamp, não é? Era muito bonito o jeito que as pessoas sempre reagiram, né? Quanto de orgulho essas pessoas, por exemplo, eu virei um docente, professor titular da Escola Paulista de Medicina, tendo me formado na Unicamp, né? E isso é um negócio que eu gosto muito de mencionar, porque não era, vamos chamar deles, não era da Escola Paulista, né? Eu acho que a gente foi respeitado, e com essa história de ter vindo de uma universidade que cada dia teve mais nome e foi crescendo, e eu acho que isso funcionou muito bem. Mesmo eu hoje, olhando para o Zeferino Vaz, né, a gente tem uma série de críticas do jeito, mas eu gostava desse jeito meio sonhador dele, sim, sabe? Assim, tem muitas críticas, mas ele tinha uma cabeça ampla, assim, de ter vindo para pôr essa maravilha que é hoje, né, a Unicamp, a gente ter saído de a cabeça de alguém, de muitas pessoas juntas que ajudaram. Mas na nossa época, a gente conheceu o Mário Den, que era o primeiro diretor da faculdade, o doutor Almeida, que estava lá, e depois veio o Zeferino. E na época, a gente achava até meio ruim que, como foram integrando outros campos, muito do dinheiro que talvez fosse para construir o hospital na nossa época ou melhorar, acabou ficando diluído para outros campos, né? Então, pessoalmente, eu hoje vejo a nossa turma teve uma experiência maravilhosa. Eu acho que foi muito bom ter acontecido isso com a gente. Nunca, na minha vida, eu reclamei e nunca ouvi os meus amigos de faculdade reclamando. Eu queria deixar aqui nessa gravação para quem for um dia ouvir, né? Que nós todos, na minha opinião, somos 5 ou 6 que vamos dar um testemunho. Então, eu gostaria de afirmar bem que a sensação que eu saí da faculdade é que éramos muito felizes, assim, com todas as dificuldades, mas que a gente era uma juventude, assim, um cara boa, com vontade de mudar o mundo, com vontade de melhorar as pessoas, atendendo bem os nossos doentes. Como eu te falei logo no começo, agradecer nossos pacientes que nos toleraram a vida inteira, nossos mestres que nos ensinaram, e a gente perceber que isso foi um impacto muito forte na vida dos médicos que nós somos e que nós formamos e que nós ensinamos. Não é? Lembrar que foi muito bom, né? E o Brasil, com todos esses 50 anos, evoluiu muito
evoluiu muito na medicina. A Unicamp, então, nem se diga, mas teve que começar de algum jeito. Então, isso é importante, tem que começar. E o aluno, e o médico, e o profissional, principalmente o cidadão, ele, num determinado momento, tem que começar a fazer, mesmo que seja muito difícil. Mesmo que seja muito difícil. Ele tem que ajudar a virar o jogo. E eu acho que a Unicamp nos ensinou isso, a saber virar o jogo, a saber construir, a saber ter um profissional que foi para a vida e que foi conseguir melhorar a assistência. Quem ficou em Campinas, a gente tem uma turminha muito boa que são professores e que foram professores muito bons com aquilo que tinha de pouco, mas foi estudar, foi atrás. Então, essa eu acho que é a grande palavra que a Unicamp nos deu. Aprender a virar o jogo, aprender a construir e aprender a fazer com que o nosso país realmente forme cidadãos, que a gente tenha a chance de fazer aquilo que eu penso sempre, né? A gente tem que lutar para respeitar o direito que as pessoas têm de serem cidadãos. Então, é isso importante que a universidade nos ensine, que é você saber que os outros têm direito de ter direitos e que você pode ajudar isso. E eu acho que a gente sai da universidade, a gente saiu naquela época, e quem ficou foi a mesma coisa, foi desenvolvendo isso, e o outro foi fazer em outro lugar, lutando pelo direito dos nossos pacientes. Lutando não só pelo que a gente era, o que a gente queria, mas saber que a gente era um agente de mudança, um agente de transformação. E não tinha lugar melhor na Unicamp para aprender isso. Como que eu vou aprender transformação se eu tenho tudo pronto, ou se eu tenho todo mundo largado? Não, estava ali, constrói. E o nosso time foi lá e construiu, entende? E eu acho que nós somos agentes transformadores, que isso fez muito bem para a gente, né? Fez muito bem. E quando alguém for ouvir esses negócios lá, que pense nisso. É importante mudar, é importante transformar. E brasileiro precisa disso, porque os outros, às vezes, já vem tudo pronto. Ou os outros só sabem brigar, ou os outros só sabem guerrear. E a gente foi lá e juntou tudo e construiu. Então, acho que essa é a grande batalha que nós conseguimos conquistar, junto com todo mundo.